Saúde. Oferecimento. Vamos lá. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa esse apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje nós estamos com um tema super... não sei nem como falar esse tema. Empolgante, sei lá, não sei. Eu tô com uma convidada, gente, mais que especial. Eu acho que ela já tá virando até sócia desse programa. É a terceira vez que eu chamo ela, porque falou de saúde mental, eu preciso falar com ela. Então, Aline, seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra sempre atender a você. Então tá certo. Então, juntos, agora, nós vamos falar pro pessoal que assunto é esse hoje. Psicopatia. Ai, meu Deus do céu. Será que a gente tem que ter medo disso? Depende. Depende? Então, vamos lá. Vamos começar, Aline. Primeiro, na sua opinião, o que é uma pessoa psicopata? O psicopata é um indivíduo normal como nós, só que ele tem pensamentos persistentes que beira a emoções frias. Então, ele não tem, por causa da... A neuropsicologia explica que ele tem uma disfunção química neural na amígdala, que é a recepção de emoções, e também no córtex pré-frontal, que é a parte onde recepciona os impulsos. Então, ele tem uma problemática funcional cerebral. Aí vem também outros fatores que propiciam esse comportamento. Certo. Muita gente, eu acredito que pessoas leigas, dizem assim: psicopata não tem sentimento. Isso é verdade? Isso é mentira? Existe sentimento? Como é o sentimento desse psicopata? Na verdade, ele tem um sentimento, sim, todo ser humano tem um sentimento, só que não é configurado como a maioria das pessoas neuróticas, né? A psicopatia, ela beira a um pensamento mais egóico, mais egoísta. Então, é um pensamento mais voltado para ele, o sentimento é dele. Então, essa interpretação, ela, na verdade, é hollywoodiana, né? A gente tem uma visão do psicopata muito hollywoodiana. Mas sim, ele tem um sentimento, só que não é configurado como o nosso. Nós temos empatia, culpa, remorso. Ele não vai configurar esse tipo de sentimento. Entendi, amor. Mas vamos lá. A psicopatia é algo que a pessoa nasce ou ela desenvolve durante a vida? Eu poderia falar que são os dois. Porque como ele já nasce com a problemática da química neural, então o ambiente vem e propicia também. Porque o que acontece? Dois fatores. Se um ser humano ele nasce com predisposição à diabetes, ele vai tratando, mas sempre a diabetes dele está chegando ao limite, não está? O do psicopata é a mesma coisa. Se o ambiente propicia, ele também chega a um limite aonde ele não tem mais retorno. Então, o que acontece é que os dois fatores propiciam a psicopatia. Entendi. Se nós falamos essa predisposição à psicopatia, ela seria hereditária ou não? Existem estudos que comprovam que sim, existe uma base hereditária, mas que também essa disfunção pode acontecer na gestação. Certo. Dá para perceber quando uma pessoa é psicopata ou só um profissional de saúde consegue realmente diagnosticar? Olha, que pergunta maravilhosa. Porque assim, muitas pessoas têm uma base do que pode ser um psicopata. E muito se confunde também com os narcisistas, né? Pessoa que não tem empatia, pessoas que pensam só nela, pessoa que tenta tirar proveito de tudo. Mas, na verdade, para você poder diagnosticar, tem que sim ter um profissional, e não é tão fácil também, não é tão rápido também. Precisa ter toda uma base técnica, com entrevistas, o PCRL também, não é só teste que também ajuda, é o teste, entrevista, observação criminal, se houver. Então, para poder chegar a um diagnóstico, precisa de todo um aparato técnico para poder chegar e falar assim, olha, você é um psicopata. Entendi. O psicopata, ele dá sinais desde a infância? Sim, tem crianças. E lembrando até que na infância e na juventude, pode-se até fazer uma modificação dos comportamentos. Mas sim, ele costuma dar
para quem tem um olhar um pouquinho mais aguçado, consegue perceber que aquela pessoa tem uma predisposição à psicopatia. Sempre está envolto a perversidade ou não? Todo psicopata, ele apresenta um nível de perversidade. Então, a gente tem que entender que a visão perversa, ela está ligada mais a um cunho conservador do que a um cunho histórico-cultural. Então, perversidade, o que é perversidade? Aquilo que não é aceito, é contra um outro indivíduo, seja ele qualquer ser, certo? Uma perversidade, eu faço uma maldade contra uma vida. Então, a gente tem que saber lidar com essas bases, e é por isso que é tão importante ir em um profissional. Por exemplo, uma criança, ela abre um cachorrinho para poder saber o que tem dentro. É perverso isso? Sim. Na nossa visão é. Na visão é, certo? E para ele sente esse sentimento ou não? É prazeroso. Para ele é prazer. É prazeroso. Para ele, abrir o animalzinho é prazeroso. Perversidade, falar mal de uma pessoa, é perverso? Dependendo. Entendeu agora? Porque é um cunho de interpretação. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com o que é perverso para você. Dentro de uma linha científica, perversidade é aquilo que eu insiro dor ou insiro algum tipo de maldade a outro ser. Então, sim, eles são perversos porque eles inserem maldade. Mas não significa que toda pessoa que insere maldade em outro... seja psicopata. Exatamente. Entendi. Mas vamos lá. Além dessa perversidade, quais são os outros sinais e sintomas que um psicopata apresenta? Eu costumo dizer que nós não podemos transformar um tubarão em golfinho, certo? Mas ele sempre vai ser um tubarão e ele sempre vai mostrar características de tubarões. Então, o que nós entendemos como características psicopáticas? Comportamento frio, comportamento egóico, falta de empatia, culpa, remorso. Então, Aline, todas as pessoas que apresentam falta de empatia são? Não. É por isso que nós temos que tomar cuidado. Existe ali um aparato dentro das especificidades de características. Então, vamos lá. Falta de empatia. Eu vejo uma pessoa passando fome, uma pessoa ruim, uma pessoa doente, sentindo dor. O psicopata, para ele, tanto faz. Tanto faz, entendeu? Desde que não seja com ele. Entendi. Eu vejo uma pessoa, eu machuco uma pessoa, bato nela, eu não sinto remorso. Também. Então, existe ali um número que nós precisamos medir. Características numéricas que nós precisamos medir. Aonde é que ele está enquadrado? Porque existe alguns tipos de psicopatia. Entendi. Entendeu? Você mesmo acabou de falar dessa questão dessa visão hollywoodiana que nós temos, né? Aqui, eu acho que no mundo todo, né? A gente vê muito, compara-se muito com essa questão de filmes e séries. Essas pessoas que o que mostra em Hollywood, essa coisa extrema, é a grande porcentagem do psicopata ou é uma pequena porcentagem? É uma pequena porcentagem. Infelizmente, nós ainda temos essa visão hollywoodiana e a gente acaba confundindo. Se você parar para pensar, é muito raro encontrar psicopatias. Dentro de uma população geral, 1% é psicopata. Mas dentro da população carcerária, 25%. Nossa! Então, muito quer alta. dizer que numa empresa que tiver 200 funcionários, 2 estão tomando ali cafezinho com vocês, são psicopatas. Nossa, interessante. É muito interessante. É. Outra coisa, uma dúvida agora minha. A psicopatia se confunde com a sociopatia? Tem a ver algo ou não? Nossa, isso é uma grande briga entre teóricos. Eu adoro. Porque assim, se nós pararmos para pensar, as palavras estão interligadas, porém os termos, eles são diferentes, certo? Psicopatia está ligada a um indivíduo que não desenvolve empatia para com os outros. Sociopatia é aquela pessoa que mais exerce o narcisismo do que propriamente a psicopatia. Entendeu? Então, existe, assim, por exemplo, dentro da TCC, nós não falamos que o psicopata, ele é um psicopata na sociedade, por exemplo.
Não, ele exerce mais o narcisismo dele, é muito mais presente do que propriamente um psicopata. Porque o psicopata, ele não está ligando para ego. Ele não está ligando se você, para sua opinião. O sociopata, sim. Ele está ligando. Ele quer trazer atenção para ele. Ele quer ser algo acima. Então, nós temos que tomar... É por isso que eu falo que esse tema, ele é muito polêmico. Por quê? Você vê muitos teóricos, muitos profissionais falando, só que a hora que você vai estudar lá mesmo, na base psicológica e neuropsicológica, você percebe que existe ainda mais conteúdo que difere de pensamentos teóricos científicos, entendeu? Então, o sociopata, ele está mais ligado a um narcisista mais funcional do que um psicopata, porque o psicopata, ele não liga. Entendi. Gente, o programa tá ótimo. Se deixar, eu fico aqui, ó, perguntando. Aguardem, já a gente volta. Cuidar dos cabelos vai além da estética, é parte da saúde. Amanda Vieira é especialista em saúde capilar e tricologia. Através da terapia capilar, ela auxilia seus pacientes a conquistarem cabelos lindos e saudáveis. A terapia capilar, quando realizada por um profissional qualificado e com formação especializada, traz excelentes resultados e transforma não só o cabelo, mas também a autoestima. Agende já sua consulta com Amanda Vieira. Confiar nos profissionais que cuidam de quem você ama faz toda a diferença. A Clínica Vila Vida é referência em cuidados geriátricos há mais de 10 anos em Lins. Oferecemos assistência 24 horas para pós-operatório, residência permanente e centro-dia, com equipe médica especializada e atividades diferenciadas. Para mais segurança, contamos ainda com ambulância própria. Clínica Vila Vida. Cuidar é a nossa essência. Voltamos com Mais Saúde e voltamos com a Aline falando de psicopatia. Aline, vamos lá. Continuando, porque o tema tá maravilhoso hoje. Qual a diferença entre ser psicopata e simplesmente ser uma pessoa sem empatia ou manipuladora? A manipulação, ela está presente nos dois perfis. Só que o psicopata, ele não tem necessidade de exacerbar o seu ego. Manipuladores, pessoas com distúrbios, com prejuízos na identidade de personalidade, eles têm uma necessidade de exacerbar o ego, de ser aceito. Então, o psicopata não. Ele tem um comportamento frio, não empático, e ele desenvolve todo o comportamento e pensamento dele baseado nisso. Nossa, vamos lá. É possível identificar um psicopata apenas com testes psicológicos ou é preciso avaliar também a história de vida de pessoas? Não é possível. É a mesma coisa eu fazer um teste online para saber qual tipo de perfil de vilão que eu sou da Netflix, entendeu? Entendi. Não dá. Existe a PCRL, que ela ajuda muito a definir padrões repetitivos dentro desse perfil. Só que precisa, sim, ser investigado o perfil social, psicossocial, condições também criminais, se houver, comportamentos sociais. Lembrando que nós estamos lidando com um manipulador nato. Muitas vezes ele está do seu lado, tomando um cafezinho, igual eu falei. Ele é super simpático, só que existe comportamentos repetitivos que você tem que chama a atenção das pessoas. Entendi. Vamos lá. Muito se falou uma época de um exame que é o PET scan, né? De fazer por causa dessa deficiência de conexões do pré-frontal. Você acha que deveria ser empregado esse tipo de exame aí na rede pública, de alguma forma? Ou você acha que a psicopatia é muito além desse exame? Acredito que é muito além desse exame. Esse daí seria apenas um paliativo e ainda para alguns casos muito específicos. Lembrando que o diagnóstico ele é muito difícil. Ele é mais clínico do que laboratorial? Sim, mais bem clínico. Mais clínico. Na verdade, se você for ver estudos, já está se falando de várias possibilidades laboratoriais para vários tipos de perfis.
principalmente dentro de transtornos de personalidade, né? Nós estamos falando de pedófilos, nós estamos falando de psicopatas, narcisistas, mas ainda não tem uma comprovação e ainda não tem estudo suficiente para dizer, funciona ou não funciona. Então, é algo ainda não palpável para a rede pública, mas para estudo, acredito que sim. Entendi. Vamos lá, continuando. Existe tratamento para a psicopatia ou é impossível mudar esse comportamento? Eu diria que é difícil. Clinicamente é difícil, mas não impossível. Na verdade, é igual eu falei para você, você não transforma um tubarão num golfinho, mas você pode sim ensinar o tubarão a ser seletivo com algumas coisas. Então, sim, alguns comportamentos, eles podem ser, sim, ressignificados, mas ele tem que compreender que ele tem isso. Ele tem que compreender toda a constituição que ele tem, psicológica e comportamental. Mas se ele não compreender, não funciona. Certo. Agora eu vou comentar de 2 casos que eu acho que ficou muito conhecido aqui no Brasil, né? E eu queria entender um pouquinho sobre esses casos na sua visão como profissional. Eu acho que os 2 casos mais emblemáticos do Brasil que foi o da Suzane von Richthofen e da Elise Matsunaga. O que você poderia falar desses 2 casos para que as pessoas de casa entendessem o que é um psicopata na prática? Nossa, ótimo. Menino, pode continuar, pode trazer mais. Ó, a Suzane, ela traz aquela visão mais hereditária, genética, tá? Porque assim, se nós formos olhar de fora, ela não tinha nenhum tipo de ambiente que podia propiciar isso. Ainda que se especulou muito a respeito de tratamentos abusivos do pai, etc. Mas, ao longo desses anos, foi percebido que isso é dela, é inato, veio com ela. Então, esse comportamento e o favorecimento e os privilégios que ela tinha só aumentou. Então, ela pôde colocar para fora. Já a Elisa é outra situação. Ainda que ela tenha, não foi diagnosticada, né, realmente, como da Suzane, mas ainda que ela tenha traços, ela sofria, o ambiente propiciava. Se nós formos parar para pensar, a Suzane é muito mais psicopata por comprovação do que a Elisa. Mas em nível de perversidade, qual foi, eu acho, o maior? Suzane. Suzane? É. Por causa dos pais? Por ser os pais ou não? Ou pela essa questão de arquitetar o crime? Arquitetar. Essa visão de projetar, né? Essa visão estratégica dela, ainda que um pouco falha, muito falha, é essa visão estratégica dela que demonstra toda a necessidade que ela tem de manipular. E cada vez que ela está manipulando, ela se perde na manipulação, ela vira outra pessoa. Para poder o quê? Para poder atingir o seu alvo. Já a Elisa, ela já se entrega já sabendo o que ela fez. Ela só não demonstra remorso. Entendi. Mas ela sofreu com esse homem. Entendeu? Ela sofreu com esse homem. Quantas mulheres que sofrem com homem não gostariam de fazer isso? E não faz pela razão? Exato. Não faz pela razão. Pela razão, exatamente. Então, eu separo essas duas, sempre me perguntam isso, mas eu separo essas duas justamente pela comprovação. O que vê muito na mídia é uma coisa, mas quando você pega o caso, Suzane apresenta muito mais psicopatia do que a Elisa. A Elisa, então vamos lá. Então agora, depois disso, né, a gente vai pro mitos e verdades, que você já conhece, Adoro. porque você já é de casa, mais do que de casa, eu já falo que é minha sócia. Vamos lá. Primeiro deles, psicopatas são sempre criminosos perigosos? De maneira alguma. Eles são, na maioria das vezes, eles são organizados e eles são simpáticos, né? E eles não demonstram. Tem uma parcela pequena ainda que são criminosos e levando, claro, né, para peça jurídica. Então, criminosos hediondos, né? Mas se você for parar para ver, político também é um criminoso. E a gente tem muito psicopata. Isso. Tá saindo muito estudo sobre isso, Exato. né, Aline? O que você poderia falar desse tipo? Se eu sou uma pessoa psicopática, eu quero o quê?
eu quero um poder, certo? Eu quero um controle. Aonde é que eu obtenho esse controle maior sobre os outros? Exatamente. Política, cargo de poder. Então, a maioria, se você for falar, não tem um estudo comprobatório, mas a maioria... Pode ter traços psicopáticos. Exatamente. Vamos lá, cuidado com o que a gente coloca no poder, hein? Exato. Tem que tomar cuidado. Exato. Então, vamos lá. Psicopatas não têm sentimentos? Não têm sentimentos, mas eles têm sentimentos para eles. Não tem o sentimento empático que nós conhecemos e que nós aperfeiçoamos ao longo do tempo. Eles têm sentimento para eles. Entendi. Mas uma dúvida agora minha. Eles não fazem laço com ninguém? Com uma mãe, por exemplo, que é uma coisa tão próxima nossa, ou uma avó, eles não conseguem fazer esse laço? Para os psicopatas, psicopáticos, para os que têm psicopatia, detêm psicopatia, o ser humano é apenas uma ferramenta para chegar onde ele quer, entendeu? Desenvolve um laço, mas porque esse laço, ele vem propiciar alguma coisa para ele. Proporcionar alguma coisa. Por exemplo, nossa, mas ele era ligado à mãe dele. Ok, tem a simbiose e ainda se manteve a simbiose. Então, ele tem porque ele justifica os atos dele pela mãe. Entendi. Entendeu? Porque minha mãe foi muito permissiva, ou porque minha mãe foi muito brava, minha mãe me controla demais. Então, a mentalidade na maioria é isso. Eu utilizo das pessoas. Porque a maioria dos psicopatas que são ligados às mães, tem essa ligação simbiótica, matam as mães no final. Nossa. Entendeu? Exato, né? Exato. Então, a psicóloga Beatriz, ela tem uma outra visão, porque ela lidou com outro tipo. Mas se você for estudar um pouquinho mais as psicopatias estadunidenses, você vai perceber que eles têm isso para justificar, que é diferente daqui dos trópicos. Sabia que tem uma diferença? Não, eu já imaginei, Aline. Você sabe por quê? Porque a gente já se deparou com diversas catástrofes lá nos Estados Unidos, né? Aquelas pessoas entram no cinema, atirando em todo mundo, matando todo mundo. E parece que aquilo é tão recorrente, né? Tem alguma ligação com isso, com a área que eles estão localizados? Lembra do ambiente que propicia? Exatamente, os Estados Unidos, ele é muito conservador, muito repressor, então sim, propicia. As escolas dos Estados Unidos, elas são muito ruins de que são social. Grandes vítimas, né, sim, dessas exatamente. pessoas. E aí também tem a temperatura. Nossa, até isso! Até isso. Aqui no Trópicos, você pode perceber que é diferente o comportamento dos psicopatas de lá como daqui. Por quê? Sendo que fisiologicamente é a mesma coisa. Por causa do ambiente. Vamos lá, gente. Toda hora a gente tem uma descoberta nova. Vamos lá. A psicopatia é incurável? É incurável. Mas controlada. Exato. Lembra da diabetes? Estou com diabetes tipo 2. Sempre vai subindo. O médico fala, olha, você é pré-diabético. Cuidado, você é pré-diabético. Passou um ponto, você já é diabético. Não adianta, você vai voltar, mas o ponto para você passar é mais rápido. Então, sim, é incurável. Só que tem controle. Você pode controlar clinicamente. É difícil? É muito difícil. Lembrando que quando se pega um adolescente psicopata, a chance de mudar comportamentos é maior do que um adulto. Um adulto... Entendi. Vamos lá. Tratamento em um psicopata. Medicação e terapia ou é mais terapêutico? Como que se desenvolve? Ou é particular de cada um? Particular de cada um. Mas, ao meu caso, que já peguei alguns, eu não fico sem o medicamento. Por quê? Porque ele é impulsivo. A maioria deles tem pensamentos impulsivos. E esses pensamentos recorrentes, eles não têm hora. Você não sabe todos os gatilhos do ser humano. E ainda mais de um psicopata. Então, deu o gatilho, você precisa ali de um medicamento que segure essa impulsão para que ele não cometa algo contra alguém para gerar um sentimento de prazer nele. Lembra do prazer? Lembra do sentimento que você me perguntou? Eles têm sentimento? Para com os outros não, mas para com eles sim. Para eles sim. Vamos lá, continuando. Psicopatas são sempre extremamente inteligentes e manipuladores? Nem sempre.
De maneira alguma. Manipulação é uma coisa, nível de QI é outra. Tanto é que tem os dois, né? Tem os organizados e não organizados. Então, tem os estrategistas e os executadores. E aí, isso de executar são aqueles que detêm uma inteligência mais dependente do outro, um comportamento mais dependente do outro, né? Que são esses que têm a simbiose com a mãe. Já os outros detêm uma inteligência de projetar. Aí sim, eles detêm uma inteligência, mas não é algo que é muito recorrente, não é algo comprovado, não. Entendi. Voltando agora às minhas loucuras aqui. Voltando lá no caso da Suzane. Suzane arquitetou, planejou, mas não executou. Esses executores, eles também têm um traço psicopático ou só foram munidos pela ganância? Munidos pela ganância, são narcisistas, egocêntricos. Ela é a controladora, entendeu? Ela é que controla e planeja e arquiteta, exatamente. Eles não vejam uma psicopatia neles. E vendo, se você for ver os irmãos Cravinhos, né? Eles, na verdade, são como tantos outros que cometem assalto, a mão armada, acaba praticando latrocínio. Se você for ver, todos esses que matam, eles são psicopatas? Não. É um ambiente, entendeu? É a pessoa controlando, é o favoritismo, é o egocentrismo. Então, nem todos que matam são psicopatas. Então, vamos lá, continuando. Psicopatia é um transtorno raro? É um transtorno muito raro. Igual eu falei pra você, numa população geral, 1%. Mas dentro da população carcerária, de 15% a 25%. É muita gente. Tem alguma coisa de diferença com sexo? Mulher e homem ou não? Aí a gente vai falar sobre uma coisa maravilhosa que é Estados Unidos. Estados Unidos é nosso campo de estudo. Sim, homens praticam mais. Homens? Sim. Homens, eles detêm mais disfuncionalidade na amígdala, mais na córtex frontal. Entendi. Vamos lá. Aline, o papo tá maravilhoso. Por mim, eu passava o dia aqui. Mas primeiro, para que as pessoas entendam quem é a Aline lá fora, com o que você trabalha, como que a gente pode te procurar e te achar? Bom, não sou psicopata, acho. Bom, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, sexóloga, sou apaixonada pelo que eu faço. Eu costumo dizer que eu tenho 5 faculdades, mas a que eu me encontrei foi psicologia. E eu sou autista, com superdotação em altas habilidades, então eu sou chata pra caramba. Pra ser meu... Mas pelo menos psicopata não é. Pra ser meu amigo, vou te falar, o Harrison tá de parabéns. Tenho um consultório aqui no bairro do Garcia, já atuo quase 10 anos e agora estou atuando também dentro de palestras, faço treinamento e mentoria. Entendi. Quero achar a Aline, eu acho aonde? Olha, hoje em dia tá tão difícil, porque assim... Tô brincando. Não, pode acessar o Instagram, @aline.lu.silva. Então, pessoal, fiquem de olho aqui embaixo no @. E é isso, Aline. É isso. Muito obrigado, esse programa foi maravilhoso. Eu já estou ansioso para assistir esse programa, tá? Muito obrigado pela sua presença. Você sabe que você já é minha sócia. Você sabe que você já vai voltar aqui ainda esse ano, porque a gente tem muita coisa para falar. Tá certo? Tá então, certo. Muito obrigado. E deixa uma mensagem pro pessoal. Eu quero, na verdade, agradecer. Vocês já sabem como eu sou fã desse cara. E eu fiquei muito fã também do Mais Saúde, porque vem trazendo e difundindo informação de verdade. Eu acho que nós precisamos de informação de verdade. Nós ficamos aqui um pouco, acanhado no começo, mas depois vai rolando. Assim, os temas que você traz é maravilhoso. Eu adoro. Então, muito obrigada. Imagina. Então, pessoal, eu agradeço vocês pela audiência. Muito obrigado, porque esse programa só existe porque tem vocês aí pra assistir. Tá certo? Muito obrigado e aguardem o próximo programa aí todas as quartas-feiras às 9 horas da noite. Até mais, gente. Tchau, tchau.